José, se lembra do José do Egito? Vocês lembram do José do Egito? Lembram? Sabe o que aconteceu com ele? Vocês conhecem a história dele? Conhecem? O José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana que comercializava escravos. Ele foi vendido e, dessa maneira, ele saiu da casa do seu pai e foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Lá ele se tornou escravo. Foi perseguido pela mulher do Potifar e foi preso. Da prisão ele foi à presença do faraó, interpretou um sonho. Se lembra do sonho? Eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Se lembra o que era o significado das vacas gordas? Quem se lembra? O que era o significado das vacas gordas? 7 anos de fartura, não era verdade? 7 anos de fartura. E que era o significado das vacas magras? 7 anos de privação, de dificuldade, né? Primeiro vinha a bonança e depois a dificuldade, a desgraça, a dor. E quando ele interpretou o sonho do faraó, ele disse: olha, acho que o senhor deve tomar alguns cuidados. Já sabendo que essas coisas vão acontecer, no tempo em que o senhor tiver uma abundância de bens, colheita boa, o senhor deve fazer uma economia. Deve cuidar de preservar as bênçãos que o senhor está recebendo. Porque quando vier os tempos difíceis, o senhor estará preparado para enfrentar. O faraó gostou muito dessa colocação dele e até o convidou para ser ministro da economia lá, o governador do Egito. E nesse contexto ele começou a ser de escravo governador. E diz a Bíblia que nesse contexto aí, antes de terminar o tempo mais difícil, o tempo das vacas gordas, né, antes de terminar a fartura, ele se casou. E ele teve 2 filhos. Você se lembra o nome dos 2 filhos dele? Efraim e Manassés. Né? O primeiro era o Manassés, o segundo era o Efraim. Então, está aqui no capítulo 41 do livro de Gênesis, e eu gostaria de ler com vocês. E gostaria de ler só esse pedacinho aqui, para vocês se situarem, né, como já se situaram na história do José, e ver o nome que José colocou nos filhos dele e por que ele colocou esses nomes. E como esses nomes têm a ver com o dia a dia da vida de cada um de nós. E como que nós podemos aproveitar essa experiência do José e aplicá-la às nossas vidas na atualidade. Então eu vou pedir que coloquem lá no multimídia 41 a partir do verso de número 50. 41, 50, pode colocar aí para nós? Olha lá. Antes de chegar a fome, entendeu? Antes de chegar o tempo difícil, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, que era a sua esposa, né, filha de Potífera, sacerdote de On. Então nasceram 2 filhos para o José, veja só. Antes de chegar à fome, né, esse aqui eu acabei de ler, agora é o 51. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, em algumas traduções, de todas as minhas aflições, de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer as mazelas que eu enfrentei. E veja o seguinte: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então aí, esses 2 versículos aí. Deus me fez esquecer o meu passado, no sentido de superar as minhas dificuldades. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, porque ele não chegou ali como escravo, pois na terra da minha aflição Deus me fez superar. Então José está nos ensinando 2 atitudes importantes se a gente quer vencer na vida.
Se a gente quer superar e ter experiências positivas e construtivas, a gente tem que aprender essas duas lições representadas pelos nomes que o José deu aos seus filhos. Primeiro, é aprender a esquecer as mazelas que ficam para trás. Aprender a esquecer aquilo que lá atrás foi uma terra de aflição, uma situação mal resolvida, uma situação que traz tristeza, uma situação que traz problema. E a segunda é saber que à frente da sua vida há uma esperança. Há algo que Deus tem preparado para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que amam a sua presença em suas vidas. Então, esquecer-se daquilo que aprisiona e prejudica e pesa sobre a vida. E ter esta percepção. Olha aqui. Ao segundo depois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, esquecer o passado e acreditar na prosperidade futura. Por que eu resolvi separar esses dois versículos? Porque nós estamos hoje vivendo exatamente o encerramento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo. Encerramos um momento aqui com o ano que se encerra agora e abrimos uma página nova com o ano que se inicia. Alguém pode dizer, mas não vai fazer a menor diferença. Hoje é um dia, amanhã será outro dia igual a esse. Mas nós temos dentro de nós a impressão sempre presente de que alguma coisa se encerra ao encerrar um ano. E algo novo se abre por iniciarmos um novo ano. As empresas encerram seus balanços, as pessoas encerram, fazem celebrações especiais, trocam presentes, e não fazem isso todos os dias, fazem nesta ocasião, porque celebramos com ações de graças uma etapa que nós acabamos de vencer. E abrimos os nossos corações para outra etapa que se inicia a partir desse momento. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos então diante de um portal. Portal é algo que nós temos que atravessar, é algo que nós temos que transpor. Então, o ano de 2021 está aqui, entre ele e o 2022 existe um portal. E eu queria sugerir que essas duas experiências de José na colocação dos nomes dos seus filhos pudessem nos ajudar nessa noite. A primeira coisa é que do lado de cada portal, vamos fazer um exercício catártico de deixar para trás tudo aquilo que pode nos maltratar, aquilo que vem nos aborrecendo, aquilo que nos faz diminuídos, aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de avançar, aquilo pelo que nós nos sentimos em dificuldade. E também que a gente atravesse o portal e entenda o que José estava querendo dizer com o nome que deu para o Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha dificuldade. Exatamente nessa terra da dificuldade, exatamente nessa parte do portal que você tem de deixar hoje no altar do Senhor, você começa uma etapa de prosperidade, de superação, de conquista e de avanço. Isso é o que a nossa igreja propõe para a comunidade nesta noite e nesse momento especial. Por quê? Há quanto tempo você espera algo especial na sua vida e acha que não consegue porque algo lhe trava, porque algo lhe puxa para trás, porque algo lhe impede, porque algo lhe pesa, porque algo deixou de acontecer da maneira que você gostaria que acontecesse, da maneira que você esperou que acontecesse, ou da maneira que você supõe que deveria acontecer. Quantas vezes estamos embaraçados na nossa jornada por questões às quais estamos atrelados e elas deveriam ser superadas, vencidas, eliminadas, para que nós pudéssemos ter a leveza de começar o ano de 2022 com a possibilidade de prosperar naquela terra onde vivemos aflições, naquele espaço onde tivemos dificuldades. Porque nós não estamos dizendo que as dificuldades não existem.
Não queremos com um passe de mágica acabar com as dificuldades. Elas existem, são reais, estão dentro de nós. Mas a palavra de Deus diz que ela é como uma espada penetrante que vai lá na intimidade dos nossos corações, entra lá dentro e serve para nos ajudar a discernir as motivações do coração, as intenções do coração, a realidade do coração. Então a palavra de Deus funciona como elemento de psicologia profunda, porque vai lá no íntimo e traz de dentro para fora aquilo que nós precisamos saber a nosso respeito, aquilo que nós precisamos conhecer a nosso respeito, porque muitas vezes as travas das nossas vidas estão dentro de nós e nós não as conhecemos correta e plenamente, porque nós talvez atribuamos a elas responsabilidades de terceiros ou de quartos, mas enquanto fazemos isso, não temos a oportunidade de, encarando isso, enfrentar e vencer. Então José estava dizendo: eu venci o meu passado, eu consegui vitória na terra da minha aflição, eu consegui superar aquilo que poderia me trazer uma dor e poderia marcar negativamente a minha vida. Lá na casa do meu pai, eu consegui a bênção de esquecer. Não significa que eu vivi como se não tivesse existido, mas Deus apagou da minha memória emocional aquilo que podia travar a minha vida. Então hoje, eu que fui vendido como escravo, sou governador daqueles que outrora me escravizaram. É isso que é importante a gente entender, como a mão de Deus sobre a vida de José ajudou que ele vencesse o seu passado, que ele vencesse aquela situação de escravidão e que ele se libertasse daquilo e que pudesse vir prosperar na terra da sua aflição. É isso que a Bíblia nos mostra quando Deus está presente na nossa vida. Muito daquilo que a gente supõe não conseguir vencer, daquilo que a gente supõe que seja difícil humanamente falando, Deus, que excede todo o nosso entendimento, é capaz de nos tomar pela mão e alterar o rumo das nossas vidas. Eu queria deixar com vocês nesta noite esta visão de que o José colocou o nome do primeiro filho: Deus me fez esquecer das coisas que podiam me aprisionar no meu passado. E depois ele colocou no nome do segundo filho: Deus me deu prosperidade na terra da minha aflição. São duas coisas: esquecer o passado, deixar o passado no passado resolvido e olhar para o futuro com esperança, com confiança, porque Deus tem uma porta grande aberta à sua frente. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Este é o desafio do Evangelho. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É nele que nós nos estribamos para olhar para o futuro. Paulo disse: uma coisa eu faço, e esta é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Paulo não tinha que justificar todas as coisas ruins que aconteceram com ele, mas ele tinha que identificar de que maneira elas afetavam a sua vida, e ele tinha que ter a habilidade de deixá-las no passado, que era o lugar que elas deviam ficar, e não ficar com elas no presente, impedindo a sua caminhada. Assim, eu quero dizer a vocês que nós temos um ano brilhante à nossa frente. Então, queria propor que você fizesse desse ano de 2022 o melhor ano da sua vida. E não apenas a repetição do ano anterior, a repetição da década anterior, mas algo novo, diferente, que seja bênção e manifestação de Deus, porque Deus me fez prosperar. Não foi uma obra puramente humana, foi uma obra de Deus na vida. Primeiro Deus me deu a bênção de deixar o passado no passado, agora Deus me dá a bênção de prosperar, onde inicialmente eu não prosperei, porque eu era escravo, eu estava subjugado, mas Deus me deu a bênção de eu prosperar
na terra da minha aflição. Exatamente no ambiente em que você vive é que Deus vai operar poderosamente na sua vida. É exatamente na experiência que você tem que Ele vai manifestar-se poderosamente. Mas Ele só vai fazer isso se você destravar a pauta. Tem que destravar. De que maneira a gente desfaz? Fazendo o que Ele fez com o nome do Manassés. Deus me deu a bênção de esquecer aquilo que podia impedir a minha vida de caminhar. E Ele me fez prosperar depois disso. É um passo depois do outro. E assim nós estamos chamados a ver este novo ano como um ano que eu possa ter a melhor experiência, a melhor oportunidade, sentir as melhores chances provenientes de Deus para a minha vida, a fim de que eu possa caminhar. Faz sentido para vocês? Não? Faz? Então pronto. O tempo que você espera que algo especial aconteça em sua vida. Quanto tempo você está esperando? Talvez esse seja o momento de fazer uma avaliação. Talvez esse seja o momento de fazer uma reflexão. Talvez esse seja o momento exato de você transpor o portal do tempo, entendendo que ontem pertence ao ontem e o amanhã pertence ao amanhã. Sendo que o ontem é tratado de uma maneira como estava feito por José, e o amanhã é tratado por outra maneira como estava feito por José. Tanto no seu filho Manassés lá no passado, quanto no seu filho Efraim em relação ao futuro. É a maneira como nós enxergamos as coisas que faz a grande diferença sobre as nossas vidas. Muitas vezes não são os problemas que acontecem conosco, mas é a maneira como nós reagimos a esses problemas. Não é o problema que acontece conosco, mas é a forma como nós enfrentamos esses problemas. É a forma como nós lidamos com esses problemas. Às vezes tais problemas são reais, mas a maneira de nós lidarmos com eles é que os fazem mais prejudiciais às nossas vidas do que a maneira inteligente e sensata de lidar com eles, que produz para nós a libertação e a superação. De fato, nós não podemos livrar de coisas ruins que vão nos acontecer, mas podemos livrar dos nossos pensamentos ruins sobre essas coisas que nos estão acontecendo, para que o nosso pensamento possa ser conduzido pela graça de Deus, pelo poder de Deus, como foi o caso de José. Quando vocês mais adiante leem a história de José, os irmãos dele, aqueles mesmos que o escravizaram, olha só, aqueles mesmos que criaram a aflição para ele, agora vêm e precisam da misericórdia dele. Naquele momento ele podia ter uma atitude. Então, aqueles mesmos que podiam agora olhar para José e dizer, agora ele vai nos dar o troco. Agora ele vai sofrer as consequências, porque naquele momento eles me venderam como escravo, agora eu sou governador, e eles vão sentir as consequências do que fizeram comigo. Mas José já tinha pensado em como lidar com a sua história, por ele não estar aprisionado àquele sentimento de vingança. Ele estava agora em condições de olhar para a sua própria experiência de vida e dizer, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Esse é o segredo do Evangelho. É o fato que nós às vezes sofremos as injustiças, sofremos as situações que nos maltratam, que nos prejudicam, mas Deus transforma isso em vitória, transforma isso em bem. E se nós entendermos isso, nós seremos mais do que vencedores. Porque nós poderemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo que eu tenha todas as razões para desejar uma vingança, eu tenho também todas as razões da parte de Deus para me libertar deste sentimento corrosivo e me encher de um sentimento nobre, que vai me fazer perdoador daqueles que me ofenderam, daqueles que me maltrataram. Por isso que José disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem.
Deus transformou em vitória. É por isso que José podia dizer: Deus me prosperou na terra da minha aflição. Na terra da sua aflição, Deus tem um propósito de prosperidade para você, de superação para você. Deus tem para você uma bênção que você nem imagina. Se você estiver aprisionado num sentimento menos nobre, Deus diz para você: deixa esse sentimento no passado, porque eu vou te prosperar na terra da sua aflição. É muito importante a gente entender essa proposta do Evangelho, para a gente não ficar aprisionado no tempo e no espaço. Uma vez Jesus estava pregando numa sinagoga, e no meio da sinagoga estava uma mulher encurvada, aleijada, e Jesus se compadeceu dela e a curou. O mais importante depois da cura foi a reação dos religiosos ali presentes. Eles disseram que ele não podia fazer aquilo, que era uma blasfêmia, porque ele estava curando uma pessoa no dia de sábado. Então Jesus falou com eles: olha, vocês levam o jumento de vocês para tomar água no dia de sábado, e depois vocês trazem o jumento novamente, e vocês não acham que há nada de errado em cuidar de um jumento sedento. Quanto mais eu estou libertando esta mulher de um aprisionamento do Satanás, do qual ela é vítima há 18 anos. Eu estou liberando esta mulher de uma prisão satânica que a acompanha há 18 anos. Aconteceu alguma coisa na vida daquela mulher há 18 anos atrás, que bloqueou a vida dela, que impediu a vida dela de ir avante. Ela agora estava encurvada, sem poder andar, caída, alquebrada, paralisada. E Jesus disse: gente, isso aqui o diabo aprisionou essa pessoa há 18 anos atrás. E quanta gente aprisionada há 18 anos atrás, há 20 anos, há 50 anos, há 10 anos, há 2 dias, há 1 mês. Aprisionado como um aprisionamento satânico. Então Jesus chamou aquela mulher e a libertou daquela prisão. Os efeitos de 18 anos de aprisionamento estavam diariamente na vida dela. Diariamente. A causa estava lá atrás, 18 anos. Mas o aprisionamento durou todos os dias. E todos os dias ela sofria a dor das consequências daquele evento que aconteceu na vida dela. Se nós não percebermos que o Senhor tem poder de nos livrar das causas, para que os efeitos sejam sanados, nós podemos carregar o peso de alguma coisa, que nas mãos de Deus pode ser resolvido com um ato de perdão, com um ato de cura da parte do Senhor nosso Deus. Por isso que Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, e elas devem ficar resolvidas, pela graça de Deus. E assim, uma vez feita a resolução daquilo, a gente está livre para prosperar na terra da aflição. Pode avançar. Faz sentido para vocês? Faz, né? Então, isso que eu queria deixar com vocês. Imagine aquele dia que aquele homem que estava no poço de Betesda, estava ali há 38 anos, acho que 38 anos, e ele esperava um anjo mover a água, porque se dizia que o primeiro que entrasse na água, depois que o anjo movimentasse a água, ficava curado. Ele já estava ali há 30 e poucos anos esperando o mover das águas. Quanta gente está há 38 anos esperando numa estrutura religiosa, com anjo, com mover de águas, e está parado ali. Então quando Jesus chega para ele e pergunta assim: você quer ser curado? Ele diz: não tem quem me ajude, não tem quem me ponha no poço, não tem quem me carregue, não tem, quando eu vou vai outro na minha frente. Ou seja, em nenhum momento ele prestou atenção no que Jesus perguntou para ele.
Ele só prestou atenção nas suas impossibilidades, nas suas dificuldades, nas suas impotências, o que os outros não faziam por ele, o que os outros não faziam com ele, o que os outros eram contra ele. Ele só via as impossibilidades. Mas na frente dele estava Jesus, que podia fazer por ele aquilo que em 38 anos passados ele não conseguiu fazer sozinho. Não conseguiu. Então, quando Jesus pega e diz para ele assim: pega a sua cama, levanta e anda. Parece que um milagre aconteceu. Tudo que parecia impossível para aquele homem, na palavra de Jesus, foi transformadoramente possível. Por quê? Porque naquele momento ele passou a acreditar não na sua situação defasada de vida, mas ele passou a acreditar na palavra de Jesus que diz: você pode, levanta a sua cama, levanta, anda e vai para casa. E sabe para onde ele foi? Ele foi para o templo adorar. Então, meus irmãos, na Bíblia tem muitas passagens que mostram que nós, quando olhamos para nós, achamos que estamos brecados, bloqueados, por uma situação que às vezes não depende de nós, na nossa compreensão. Mas o Senhor está dizendo para nós: José viu que a vida dele prosperou na terra da sua aflição. E se você ler a história do José, toda a vida que José passava uma dificuldade, dizia: mas a mão do Senhor era com ele. A mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor era presente. Então que nós temos que ter a consciência de que a mão do Senhor está presente. A visão de que a mão do Senhor está presente. Para que nós não caiamos na armadilha de pensar que para nós não tem jeito. Porque nós somos como a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? Eu estou todo troncho porque não tem jeito. Mas o Evangelho não veio para dizer que não tem jeito. O Evangelho veio para dizer que eis que faço novas todas as coisas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o José não disse que foi ele que resolveu os problemas dele. Ele disse: Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. É reconhecer a ação de Deus na vida. É reconhecer o poder de Deus na vida. É reconhecer a autoridade de Deus na vida. É reconhecer que Deus faz quando nós nos colocamos nas mãos dele e quando nós nos submetemos a ele. E quando ele diz para fazer alguma coisa na sua palavra e a gente se dispõe a fazer, a parte dele ele nunca deixa de fazer, porque fiel é Deus. Fiel é Deus. Né? Então, faça de 2022 o melhor tempo da sua vida. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para você. Você nasceu como filho do Abraão, não é? Você lembra do Zaqueu, quando Jesus disse: eu quero entrar na sua casa? E ele foi lá para dentro da casa do Zaqueu? E foi uma murmuração lá fora, né? Todo mundo: como é que ele entra para falar com esse pecador? Esse cara não merece, esse cara aí não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Jesus não estou nem aí para isso. Entrou lá na casa do Zaqueu e sentou lá com o Zaqueu. O que ele falou com Zaqueu, eu não sei, não está registrado na Bíblia, nem Zaqueu disse, nem nada. A única coisa é que quando ele chegou, ele falou uma coisa e Zaqueu falou outra. O Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Então Zaqueu disse: passei por uma transformação de vida poderosa conversando com o Senhor Jesus. E Jesus falou: esse também é filho de Abraão. Aquela mulher que estava 18 anos lá aprisionada, Jesus disse: como que uma filha de Abraão vai ficar 18 anos aprisionada? Filha de Abraão, frequentando a congregação, frequentando a sinagoga, mas aprisionada por uma ação diabólica, por algo que tinha acontecido 18 anos atrás. E ela nem se lembrava mais daquilo que aconteceu, talvez estava mais focada nos sintomas do que na própria doença. E Jesus livrou aquela mulher, filha de Abraão. O Zaqueu é filho de Abraão, porque naquele momento Jesus disse: ele está incluso na aliança de Abraão, na fé de Abraão, que é o pai da fé. Ele está incluso ali.
Um dia Abraão estava com um problema, porque Deus falou que ele ia ter um filho, ele já estava ficando com uma certa idade, a Sara também, e o filho não aparecia, ele ficou com um problema. Aí Deus falou com ele assim: meu filho, sai do lado da sua tenda, dá uma olhada para o céu, vê quantas estrelas tem. A sua descendência vai ser maior do que isso aí. Ele disse: mas não consigo nem um filho, como é que eu vou conseguir uma descendência dessa? É porque você está olhando para a sua limitação, para a sua restrição. Olhe para o meu projeto para a sua vida. Olhe para o meu propósito para a sua vida. O meu propósito para a sua vida é você olhar para essas estrelas e saber que a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Não fique olhando para o filho que você não consegue ter. Olhe para as bênçãos que eu te chamei para ter. E se dedique a essa visão de futuro. Por quê? Porque Abraão foi o que foi e fez o que fez. E Deus abriu bênçãos na vida dele. E ele prosperou naquilo para o que Deus o chamou, para que Deus o enviou. Então nós somos da aliança de Abraão. Nós somos da linha de fé de Abraão. Abraão, pai da fé. E nós estamos na fé, na mesma fé de Abraão, de um Deus que chama, dirige, orienta, instrui, abençoa e dá um propósito. É um desafio especial para mim, é um desafio especial para você. Jesus disse para Zaqueu: eu quero hoje entrar na sua casa. Por quê? Porque quando Jesus entra na casa, as coisas acontecem diferentemente de quando ele está do lado de fora. Por isso que a Bíblia diz: eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entro. E quando ele entrou na casa do Zaqueu, viram o que aconteceu. Mudou. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entro. E se eu entrar, eu estabeleço uma comunhão com você. E onde Jesus está, o milagre acontece. A transformação acontece. Aquilo que parecia impossível acontece. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, ou muito mais do que nós pensamos. Então, temos que abrir mão da nossa dor passada, perdoando aquilo que eventualmente nos machucou. E temos que nos abrir para Deus, a fim de que Ele nos faça prosperar na terra da nossa aflição. É importante isso. Veja só, a bênção sobre Abraão é uma bênção de multiplicação. Não era só um filho, era uma nação. Então multiplica. Não é um filho, é uma nação. Não é um filho, é um povo. Então a bênção de Deus sobre Abraão era uma bênção de multiplicação. Então muitas vezes nós pensamos que a bênção de Deus é contar tostões. Mas a bênção de Deus é multiplicar sobre a nossa vida o seu propósito, o seu projeto. Porque o propósito dele é bom, perfeito e agradável. Se nós nos encaixarmos no projeto dele, vai ser como Abraão. É uma bênção de multiplicação. Olhe para as estrelas do céu. Não é um filho, é uma nação. Então é multiplicar, é crescer. É através de Abraão que as coisas vão acontecer. É através da sua vida que as coisas vão acontecer. É através dessa igreja que as coisas vão acontecer. É através da vida de cada um de nós, e inclusos na fé de Abraão, é que as coisas vão acontecer. É que os milagres de Deus vão acontecer. Milagre de Deus não acontece com poste. Milagre de Deus acontece com pessoas, com gente como nós. Com Deus abrindo espaço, às vezes até na nossa incredulidade, para mostrar que o poder dele é superlativo, é extraordinário. Faz sentido, gente? Então vamos caminhando para encerrar aqui, né? Já faltam só 5 minutinhos. A bênção sobre Abraão foi baseada na fé. A bênção sobre Abraão não foi uma construção psicológica ou qualquer coisa dessa natureza. Não foi uma libertação psicológica, nada disso. A bênção que estava sobre Abraão era baseada na fé. A fé que nos faz ver o invisível. A fé que nos faz acreditar no impossível. Porque se tu podes crer,
tudo é possível àquele que crê. Então a fé é uma dádiva de Deus. Não é só a capacidade de acreditar, é a fé bíblica, liderada pelo Espírito Santo, aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo, baseada na palavra e nas promessas de Deus. Esta fé é a fé que moveu o coração do Abraão, que deixou tudo e partiu para onde o Senhor lhe mandara ir, mesmo sem saber para onde ia, porque andava por fé e não por vista. É muito desafiador para nós, num século como esse, num tempo como esse, entender que há um Deus que age, que fala conosco e que nos conduz, ainda quando a gente nem tenha compreensão de como Ele vai fazer isso, mas Ele vai fazer de alguma maneira, porque Ele se propôs a honrar a fé que Ele nos deu. A bênção de Abraão era baseada nas promessas de Deus. Então não pense que você vai construir grande coisa do ponto de vista da bênção de Deus fora de Deus. Porque tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Então muitas vezes procura a bênção, mas se esquece de que ela vem com a unção do Senhor que a dá, do Senhor que a dispensa. Então submeta a sua vida ao cuidado de Deus. A bênção sobre Abraão era baseada no agir de Deus. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para o caminho que eu vou te liderar. Vai para onde eu vou te ensinar. Vai lá e eu vou estar andando na sua frente. Por isso, quando Jesus chamou os discípulos, ele: vinde após mim. Onde eu for, vocês podem seguir. Eu vou na frente. Eu vou liderar o caminho de vocês. Eu vou inspirar vocês. Entenda a palavra, aceite a palavra, submeta-se à liderança do Espírito e lembre-se de deixar o passado no passado. Não se deixe enroscar pelas coisas que ficaram lá atrás. Liberte-se de tudo isso. Esqueça isso com a bênção do esquecimento espiritual que Deus vai lhe conceder. Perdoe quem lhe ofendeu, perdoe quem lhe magoou, perdoe quem lhe atravancou a vida, perdoe. E se levante perdoador e também sendo perdoado por Deus. E vá em frente, porque Deus vai fazê-lo prosperar na terra da sua aflição. Deus vai conduzir. 2022 pode ser o melhor ano da sua vida. Pode ser o melhor ano da minha vida. 2022 pode ser a nossa oportunidade. Pode ser aquela porta aberta que Deus coloca diante de nós, que ninguém pode fechar. É o poder de Deus. Vamos celebrar a passagem desse ano. No meu relógio